Saudações a todos. Eu me chamo Victor Circuito dos Santos e sou orientado pelo professor Jaime Alberto Mosqueira Sanches. Este trabalho é o número 4053 do 33º Cicusp, denominado Circuitos Shunt Analógicos Digitais para Controle Ativo e Semiativo de Ruído e Vibrações envolvendo elementos piezoelétricos. Primeiramente, é importante caracterizar a motivação para este trabalho. A propagação de vibrações mecânicas indesejadas é um fenômeno que pode comprometer o desempenho dinâmico e vida útil de elementos rígidos em mais diversas aplicações de engenharia, como por exemplo edificações, sistemas industriais e até mesmo componentes aeroespaciais. Torna-se crítico, portanto, o desenvolvimento de soluções eficientes e customizáveis para o amortecimento e controle estrutural. Na figura 1 ao lado é possível ver o colapso da ponte Tacoma-Narrows em 1940, um fenômeno tipicamente associado a ressonâncias mecânicas. Neste contexto, há o surgimento de estudos envolvendo abordagens eletrônicas para o controle de vibrações mecânicas, utilizando principalmente circuitos shunt de natureza linear e não linear com elementos piezoelétricos acoplados. Destacam-se neste meio circuitos ressonadores dos tipos Duffin e INS, com seções de comportamento linear e não linear. No caso destes dois circuitos, temos a seção não linear de comportamento cúbico, regida pelo coeficiente de não linearidade alfa, cuja forma pode ser vista abaixo. A figura 2 apresenta o diagrama elétrico dos circuitos ressonadores dos tipos Duffin e INS. A principal diferença entre os dois circuitos rege no fato do ressonador Duffin utilizar um segmento de comportamento linear, de capacitância negativa, associado a um termo cúbico não linear, e ser capaz de induzir múltiplas ressonâncias no sistema, enquanto ressonadores dos tipos Non-Linear Edge Sync, também conhecidos como NES, possuem contribuição linear mínima e favorecem a concentração de absorção de energia em uma única ressonância. Os objetivos desse trabalho são avaliar experimentalmente o desempenho de circuitos shunt não lineares dos tipos Duffin e NS acoplados a elementos piezoelétricos para controle da resposta em frequência de sistemas mecânicos, caracterizando a influência de diferentes parâmetros eletrônicos dos circuitos estudados sobre a resposta em frequência do sistema. Visamos também identificar fenômenos associados à não linearidade dos circuitos e propor possíveis melhorias para ambas as configurações avaliadas. Como objeto de estudo desse trabalho foi utilizada uma estrutura do tipo viga em condição de controle livre engastada com camada piezoelétrica. A excitação do sistema foi feita no ponto de engaste, através de um shaker eletrodinâmico controlado em bancada. Para a medição, foram utilizados um acelerômetro uniaxial fixado no engaste e vibrometria laser. A figura 3 apresenta a estrutura de shaker engaste utilizada nos experimentos. Para o sistema de aquisição, a coleta de dados experimentais foi realizada com o auxílio do sistema LMS Escadas e o gerenciamento de ensaios através do software SimCenter Test Lab. O pós-processamento de dados coletados foi realizado em MATLAB para análise comparativa. Figura 4 apresenta o diagrama de bloco simplificado do sistema utilizado nos experimentos. Os parâmetros adotados para o circuito. A alimentação de circuitos acionadores foi realizada de maneira simétrica através de uma fonte DC configurada em 15 volts. Foram realizadas modificações de parâmetros eletrônicos do circuito para que o mesmo pudesse atuar nas duas configurações de acionadores. Abaixo, nós podemos ver os parâmetros variados entre os acionadores Duffin e INS durante os experimentos. A avaliação de circuitos foi feita através da variação do potenciômetro RA2, devido à sua forte correlação com o coeficiente de não-linearidade alfa. O comportamento dinâmico dos circuitos foi avaliado na faixa de frequência entre 50 e 250 Hz e foram realizadas varreduras em up sweep e down sweep para avaliação de esterese. A figura 5 apresenta o circuito elaborado para os experimentos em protoboard. Na figura 6 podemos ver a velocidade vertical da viga com acoplamento do circuito na configuração de ressonador Duffin. A figura 7 apresenta os mesmos resultados para a configuração de ressonador NS, apresentando variações de 10, 20, 30, 40 e 50 kΩ para o potenciômetro R2, além da configuração linear. Em resultados gerais, podemos ver que o ressonador Duffin apresenta uma primeira ressonância e antirressonância do sistema deslocadas com aumento na não-linearidade, além de uma maior atenuação da segunda curva de ressonância em casos com maior não-linearidade. No caso do Non-Linear Edge Sync, podemos ver a presença de uma única ressonância dominante em toda a faixa analisada, além de evidência clara de endurecimento dinâmico, hardening e esterese. Na figura 8, podemos ver as varreduras em up e down sweep na região da primeira ressonância do ressonador Duffin com Ra2 igual a 30 kΩ, mostrando não apenas a esterese, mas também o fenômeno de hardening. Como observações gerais do trabalho, podemos pontuar a existência de esterese em ambas as configurações, especialmente próxima à ressonância, além de uma alta sensibilidade à variação de parâmetros dos circuitos. Foi possível confirmar também fenômenos não lineares previstos em modelos anteriores. Em relação à qualidade do sinal, é importante pontuar que o mesmo apresentou ruído elevado, principalmente em baixas amplitudes de excitação, e uma redução de intensidade do mesmo devido ao uso dos multiplicadores AD633. É possível pontuar também a influência de interferências elétricas externas na rede. Como possíveis propostas de melhorias, trazemos a implementação de técnicas de filtragem mais eficazes, além da substituição do protoboard por placas de circuito impresso para maior confiabilidade. Recomendamos também a adoção de medidas de blindagem contra ruídos externos. Agradecemos a atenção.